Passada, Ana, eu estive lá na CETRAN, Secretaria de Trânsito e Mobilidade, tomei um baita de um cafezão que tinha lá, né? Só para te deixar com inveja. Sim. Não tinha coxinha, tinha pastelzinho, tudo preparado lá pela equipe do Andrade. Que foi um momento lá onde o pessoal apresentou números aí sobre a formação dos condutores de autopropelidos, que eu sei que você está de olho, você vai fazer o curso ano que vem, que eu estou sabendo disso já, né? E a Ana que está terminando agora a habilitação. Você não chegou a ter aula com o Paulinho Sestrem? Não. Não? É, poxa, rapaz, então eu e você que não tivemos aula com o Paulinho Sestrem, então, né? E nessa oportunidade foi apresentado um resumo de como foi esse trabalho desde o começo do ano. Esse ano foi bastante intenso nesse aspecto, porque teve legislação municipal aprovada, teve trabalho de conscientização, teve implementação de lei aí sobre o uso dos veículos, dos autopropelidos, e teve um grande número de pessoas que saiu formada dessa capacitação. E é sobre isso que o Paulinho Sestrem está aqui conosco para falar a respeito. Ele que foi um dos instrutores aí desse programa. Tudo bem, Paulinho? Boa tarde. Bom dia, Valdomiro. Bom dia a toda a equipe aqui da Rádio Cidade. Bom dia não, boa tarde, né? Já boa depois tarde, do almoço. Não almoçamos ainda, mas estamos aí no boa tarde. Sim, é uma satisfação estar aqui mais uma vez para falar de um tema tão importante, né? Que deu certo e colocou Brusque, inclusive, né? No cenário nacional aí, com essas medidas que tu acabasse de mencionar. Estamos aqui à disposição de vocês e da comunidade. Me chamou a atenção os números, né? Os números foram 300 e poucos formandos, né? Quase 350, quase 350, né? E desde quando mesmo que começou, Paulinho? Começou em junho, né? Na verdade, junho. Né? Nós tivemos aqui até na rádio e alguém tinha feito uma pergunta naquele momento: quantos vocês acham que vão atingir até o final do ano? Aí eu chutei perto de 400 e realmente chegou perto, né? Desse número, em função das turmas. Teve meses que nós fizemos 2 ou 3 turmas. Sim. Bem no começo ali, e depois conseguimos fazer uma turma a cada 20, 25 dias. De lá para cá, já dá para sentir uma mudança no comportamento do usuário desse tipo de veículo, do pessoal que está circulando aí pelas ruas? Sim, percebemos, inclusive quando a gente fala com motoristas profissionais, que a gente anda aí de Uber, conversa com o pessoal que está na rua dia a dia, a gente percebe sim, principalmente, né, a ausência de crianças bem menores andando no meio da rua, na contramão, do jeito que estava, né? Também os pais se conscientizaram, muitos deles, outros cuidaram um pouco mais, estão indo em locais onde não é via pública para andar. A gente tem percebido também alguns terrenos baldios, o pessoal andando com isso em dias que a beira-rio está fechada, né? Com crianças menores utilizando esse tipo de equipamento. Claro que, né, não atingimos ainda 100%. Quero agradecer aqui a tua cobertura lá também no dia e essa entrevista, porque os órgãos de imprensa estão sendo fundamentais para que as pessoas possam estar chegando, né, até a Secretaria de Trânsito para poder estar se inscrevendo e fazendo o curso. Então a gente sabe que ainda tem pessoas andando sem capacete, algumas ainda, né, andando na contramão, mas a grande maioria a gente tem percebido que está cuidando, está usando capacete, né? Então tem surtido um efeito muito positivo, sim, né? Esse trabalho feito a várias mãos, né? Imprensa, Câmara de Vereadores, Prefeitura e os próprios usuários, né? Que se conscientizaram, chegaram lá nos primeiros dias, né? Sempre com aquela dúvida, né? O que eu vou fazer aqui? Por que eu tenho que sentar aqui? Né? E aí quando eles começam a ver a aula, começam a ver a importância e sair de lá satisfeito com sua ACA na mão, né? E transitando com mais segurança aí na via pública. Agora eu fiquei chateado aquele dia porque o meu celular estava com 3%. Quando você botou aquele teste para fazer lá, eu conectei e aí a bateria foi, rapaz, eu teria acertado tudo. Para quem não sabe, nas aulas sempre quando começa o curso, Paulinho explicou lá que cada um conecta através do celular, e aí no QR Code, e aí lá deixa o nome e fica o nome lá e vai respondendo a uma espécie de um quiz, né? E eu acertei todas, só que aí eu tava sem celular aqui, acho que quem se deu bem foi o Gabriel. Eu acho que o Gabriel ficou na frente, isso. Mas foi legal, né? Coronel, o pessoal da Polícia Civil, imprensa, todo mundo participando, sentindo como os alunos se sentem lá no primeiro dia, né? Verdade. Foi um momento legal. Ô Paulinho, e para esse ano agora, já a partir de quando que começam as novas turmas? Temos uma turma em janeiro, que está lá, né? Quem quer se inscrever, provavelmente é uma pergunta que tu vai fazer também, é só entrar lá no bio do Instagram da Secretaria de Trânsito e Mobilidade, que é @CetranBrusque, e se inscrever lá, tanto uma turma em janeiro como uma turma em fevereiro. Estão disponíveis já, turma quase cheia também, para que a gente, né, inicie o ano de 2026 já formando mais autopropelistas, como que a gente fala, né? E uma coisa importante que eu acho que é legal deixar aqui para a comunidade
é que a gente se surpreendeu, e eu creio que tu deves ter percebido também nos dias que tu estivesse lá, até no primeiro dia tu esteve lá acompanhando também, né? O prefeito esteve lá, foi a primeira turma do Brasil ali a estar fazendo isso. As pessoas acima de 16, 17, 18 anos. Muitas pessoas que talvez nunca teriam oportunidade de sentar numa sala de aula para falar um pouquinho sobre regras de circulação. Estavam lá, estão indo, né, para aprender um pouco mais e ir para a via pública com mais segurança. Ô Paulinho, uma dúvida que eu tenho é dessas mais de 300 pessoas que fizeram o curso, né? Todas elas têm autopropelido ou elas dividem com alguém da família? Porque isso deve ser uma pergunta para vocês na hora lá com eles, né? Porque ainda não, se a gente fala de 300, seriam 300 veículos desse modelo que a gente tem rodando na cidade hoje? Tem mais ainda, Matheus, deve ter mais do que 300 brincando. Até porque muitas pessoas foram lá realmente sem ter adquirido seu autopropelido ainda, né? Alguns da família, a mãe, a filha utilizam. Outros foram lá realmente para ter o curso. Apareceram também pessoas habilitadas. Todo curso tinha uma pessoa outra habilitada e que não tinha necessidade de estar fazendo o curso, mas estava participando porque queria sua carteirinha, até para entender, né? A pessoa que ela é habilitada, ela já passou por um centro de formação de condutores, então ela não teria necessidade de fazer o curso, mas ela tem que estar de acordo com a lei, que é usar o capacete, né? E ter a carteirinha, vamos dizer assim, né? Mas como ela já é habilitada, ela não precisa ter a carteirinha, ela já tem habilitação. Mas a gente percebeu sim que tem muito mais do que isso, porque tem aquele que vai comprar, aqueles que ainda não se matricularam. A gente conhece um pouco os alunos, né? Como a gente participou todas as turmas. Então, por exemplo, vindo para cá, eu encontrei 2 autopropelistas aí no caminho. E aí eu olhei, esses dali não foram nossos alunos, né? Um de capacete e o outro sem, para ter uma ideia, né? Mas um que não foi aluno tá usando capacete, o outro não tá nem aí, né? E ainda não foi aluno. E as aulas práticas, como é que funciona com o autopropelido? Boa pergunta, Ana. É muito legal porque a gente fez uma parceria com todas as autoescolas da cidade. Então a gente faz 2 dias teóricos e depois a gente vai para a parte prática. Na parte prática a gente tem a oportunidade nas pistas, né, das autoescolas, das 6 autoescolas da cidade, de falar um pouquinho sobre o movimento salva-vida, que é um movimento que se faz depois de regular os espelhos retrovisores por cima do ombro, para principalmente veículos de 2 rodas. Acontecem muitos acidentes quando tu coloca esse veículo em movimento, né? Seja ele o autopropelido, seja ele o ciclomotor ou até a própria motocicleta. Falamos um pouquinho também sobre o CPE. O que é o CPE, Paulinho? Antes dele embarcar no autopropelido, para ele começar a conduzir, ele tem que estar com o capacete, com o pezinho recolhido e com os espelhos retrovisores regulados, a questão de frenagem, a questão de equilíbrio, manobras evasivas, né? Que a gente mostra lá dentro da pista. E é tão engraçado que até o pessoal mais jovem que chega lá e pensa, vou fazer essa pista fácil, bota o pé no chão, desequilibra na rampa, porque não são manobras tradicionais do dia a dia. Geralmente a gente é acostumado a subir no autopropelido, se acelerando e vamos em frente, né? Dificilmente tu faz uma manobra mais curta, um equilíbrio, e ali a gente pode mostrar para eles que são situações que param um pedestre na frente, na faixa de pedestre, um carro, uma bicicleta, uma moto, e eles têm que saber fazer a frenagem correta, têm que saber desviar, né, se equilibrar da maneira correta. Então, né, assim, toda a aula prática é uma surpresa, mas foi muito produtivo, eu acredito, para eles e para nós também. Em Balneário Camboriú teve um acidente com uma scooter elétrica essa semana agora, né? E foram verificar, ele tinha alterado o acelerador. Essa fiscalização continua aqui em Brusque? Vocês já pegaram alguém que adulterou o acelerador para ficar mais rápido? Boa pergunta. Na verdade, hoje o YouTube ensina tudo, né? Então tem um ou 2 modelos de autopropelidos que tu faz de forma manual. Tu gira a chave, se eu não me engano, aperta 2 vezes o freio, o acelerador, desliga e liga de novo, ele já liberou para maior velocidade, que era até 32 que vem de fábrica, e ele chega até 60, 70, e eu fiz um vídeo mostrando que ele chega até 80 quando não tem ninguém em cima. Então uma velocidade absurda. Imagina uma pessoa andando numa via pública aí, né, com um veículo daquele que não é tão reforçado. Então as fiscalizações, por enquanto, até o CETRAN de Santa Catarina, o Conselho Estadual de Trânsito, fez uma apresentação em Florianópolis, que nós tivemos lá, do jeito que a guarda ou a polícia pode fiscalizar. Eles botaram esqueci o nome agora, um dínamo, para fazer a aceleração, né? E entendem que aquilo é a velocidade real. Mas não é difícil constatar, porque se o agente ou o policial vê um adolescente ou qualquer pessoa andando mais rápido que o normal, ele pode abordar, levantar a roda traseira e acelerar naquele momento e ver até quanto velocímetro chega. Chega até o 32, ele está dentro do limite. Paulinho, mas se passar do 32, ele está descumprindo uma norma. E esse veículo já fugiu das características de um autopropelido. Ele já se enquadra na característica de ciclomotor. Ciclomotor tem o quê? Habilitação, tem que ser emplacado,
né? E tem que ter 18 anos. Então esse veículo vai ser removido para o pátio como um ciclomotor. Cabe depois ao proprietário retirar, travar ele novamente e apresentar ele corretamente para continuar andando com o seu veículo, né? Agora o Paulinho já tem cancha de estrada. A Raquel tá mandando aqui você foi instrutor dela em 2002, rapaz. Uau, olha só, comecei a dar aula em 2000, comecei a dar aula em 99. 99? A Raquel de que bairro? A Raquel do Dom Joaquim. Manda um abraço pra ela, sim. Olha só, boa tarde, Valdomiro. Paulinho foi meu instrutor em 2002, quando tirei a carteira. Não conheço ninguém como ele, um profissional excelente, forte abraço. Passei de primeira na baliza. Que legal. A gente teve bastante alunos aí no decorrer desses 20 e poucos anos na autoescola, foi bem legal. Mas você sabe que tem uma colega nossa que foi tá fazendo a carteira, não sei se ela já fez esse dia, ela tava brava aí, porque ela disse que ela tava com medo de errar, sei lá o que, tava bem tensa aí, né? Enfim, mas não é uma coisa tão complicada, né, Paulinho? Vai muito do instrutor também, né? Vai, Essa pessoa era a Ana. Tava nervosa, tava bem nervosa. Todo mundo tem sangue na veia, né? A gente costuma dizer assim, a gente até algo que a gente não fala, né? Mas já que abri seu pondário aqui, eu dou aula no ICETRAN também em Florianópolis, a gente forma instrutores de trânsito pelo estado, né? Já há mais de 15 anos. E a gente sempre fala isso para os instrutores, né? Que a gente forma, claro, tem outras instituições, não é só o ICETRAN. Jamais diga para o aluno que ele não pode ficar nervoso. Esse não fica nervoso acaba com o aluno. Sim. Tu tem que justamente dizer para ele o quê? Tu pode ficar nervoso, mas tem que estar concentrado, porque não tem como a pessoa ser avaliada num teste, numa prova e ela ficar calma. Até nós. Se eu botar tu que já dirige anos, você tá aqui do meu lado, não pode errar nada, vamos fazer agora o teste. Tu vai dar uma tremidinha, tu vai falar, opa, eu tenho que ficar atento. Dá um nervosismo. Então imagina a primeira habilitação, a pessoa que talvez não sabia dirigir e chegando lá para ser avaliada. É algo que tu não esquece pro resto da vida. Então a gente sempre teve esse cuidado, né? Por isso que a gente tem essa visão aí da educação pro trânsito. Agora, Paulinho, você falou antes, perguntei se você já perceberam uma mudança no comportamento, e a gente percebe andando pelas ruas por aí. Mas em outras cidades aqui da região eu não percebo essa mesma. Por exemplo, eu frequento muito Gaspar e Blumenau. O que eu vejo aqui em Gaspar, eu já vi moleque aí que não tinha mais do que 12 anos de idade trafegando, embora Gaspar também esteja, não sei se já está valendo, mas estava também discutindo uma legislação bem próxima do que era Brusque. Não é já que você tem esse contato e circula aí também pelo estado, Brusque está diferenciado nesse aspecto? Tá sim. As cidades onde tem dado publicidade, a imprensa tem divulgado e a fiscalização tem acompanhado as ações, tem funcionado, tem melhorado. Porque não adianta de nada nós fazemos esse esforço aqui, que estamos fazendo aqui hoje, dar o treinamento, fazer a parte teórica, prática, dar a carteirinha e a fiscalização não entrar em ação. Aqui nós já tivemos algumas ações que o veículo inclusive foi removido, foi divulgado por vocês também, e é o que a gente tem falado, e o secretário já tem dito isso também, que a fiscalização ela deve permanecer. A gente sabe da dificuldade do efetivo da guarda, da própria polícia, né? Mas quando eles abordam, eles vê realmente, eles dão a possibilidade de trazer o capacete, ajeitar tudo certinho, não deu, vai ter que ir pro pátio. E sempre é importante a gente divulgar essas medidas para as pessoas saberem, não é a questão da multa, não tem nem multa para essa pessoa, sim. Né? Mas o prejuízo é dela ficar sem o veículo naquele momento, ter que ir lá no pátio retirar, ter que pegar autorização, pagar o pátio, pagar o guincho, né? Não existe uma multa fixada, até porque a gente entende que a necessidade da própria pessoa se sentir segura no trânsito e também a segurança para os outros. Então a gente decidiu na lei, inclusive com os outros vereadores, não colocar multa, mas sim a remoção para que seja, né, vamos dizer assim, a sanção para que ele possa regularizar e ficar atento, né, com as regras de circulação. Paulinho, e como é que foi essa questão também com você como vereador, conversando com os lojistas, né? Eu lembro daquela primeira audiência pública, que eu até saí um pouquinho antes, que eles estavam bastante preocupados como é que seria esse pós-audiência para conversar porque não é um ganha-pão deles, né? Sim. E como é que tá a conversa com eles? Eles estão conscientizando quando a pessoa vai lá adquirir o seu autopropriedade, vai lá, faz o curso, faz tanta situação para ficar dentro da lei também? A gente tem convidado eles para participar, temos mostrado, e eles mesmos já aderiram. Quando as pessoas vão lá comprar, eles falam que não precisa de habilitação, e isso é importante, porque quando a pessoa vai adquirir, a grande dificuldade é a habilitação e emplacamento. Então, hoje em Brusque, eu não sei se muitos ainda vêm de ciclomotor. A maioria está se concentrando realmente no autopropelido pela lei municipal e também por essa lei federal que tem agora, né, até dia 31 desse mês,
Quem tem o ciclomotor, que é o veículo um pouco mais potente, um pouco mais largo, um pouco mais comprido, esse já vai ter que se adaptar e entrar nessa nova legislação federal, diferente do autopropelido. Então eles estão sendo bem parceiros, a gente tem percebido, e principalmente as pessoas que estão procurando também eles já vão lá sabendo, né, dessa formação. Então eles só vão lá perguntar: isso daqui é um autopropelido ou é um ciclomotor? Que eu quero comprar autopropelido. Então a maioria já compra o autopropelido para se encaixar na nossa lei municipal, né? E eles também querem segurança, né? Claro que seria muito melhor, como o Valdomiro falou agora, em cidades aí que não tem que se cobrado nada, eles vendem para qualquer criança e tal, mas aqui na audiência pública mostrou que eles estavam preocupados, era com um decreto que tinha saído logo depois da morte da Isabelle, né? Que era a questão de 18 anos ter habilitação, né? Isso aí realmente pegou. E aí quando nós fomos para a Senatran em Brasília, com o secretário e com a autoridade trans de Joinville, e viemos por outro dia para a audiência pública que vocês participaram, ali ficou claro que a gente precisava treinar, mas não podíamos também botar o pé no pescoço e fazer algo tão pesado, porque não só pelos lojistas, mas nós constatamos que muitos adolescentes, né, jovens, ali 16 anos, estavam usando esse veículo para trabalhar. Pessoas de mais idade também usando esse veículo para trabalhar, para se locomover, diferente da praia, por exemplo, no litoral, né, que usa mais para passeio, para diversão, lazer. Aqui não, aqui o pessoal usa muito para se locomover, até porque nós vamos parar para pensar, eu já falei outra vez aqui, as nossas principais 5 regiões da cidade, e a sexta, Dom Joaquim agora, com a Beira Rio, são superfícies planas, de 5 a 6 quilômetros da área central. Tu pega 1º de Maio até lá em cima, 5, 6 quilômetros, plano. Guarani até na Guabiruba, plano. Santa Terezinha, plano. São Pedro até na Guabiruba, plano. E aí pega a Zambuja também até no Cedrinho, tudo plano, né? Então tu tem uma possibilidade muito boa desse veículo, que é um excelente veículo de micromobilidade. Isso explica o aumento de lojas, né? Vendendo autopropelidos aqui em Brusque. Exatamente. Teve bastante gente, aliás, a tendência é de que aumente, né, o uso desse tipo de veículo. Ô Paulinho, a carteirinha aquela que inclusive eu ganhei aqui pra Rádio Cidade, deixei na recepção ali como patrimônio da emissora, né? Sim. Ela tem uma validade? Não. Não tem validade? Ela não tem validade, porque a gente não pode exigir exame de vista, sim. A gente não pode exigir que a pessoa vá lá fazer novamente o curso. Então, né, como uma lei municipal, a gente criou a autorização para que ele tenha, né, um documento. E mesmo, por exemplo, Paulinho, ele esqueceu. Se ele falar pra gente de trânsito que ele esqueceu, isso não é que a gente deve fazer, né? A gente deve estar com a carteirinha para facilitar, né? Não só a fiscalização, mas o próprio autopropelista também, até para mostrar para os outros, para que os outros possam fazer. Mas se por acaso naquele momento ele esqueceu e dizer que fez o curso, o próprio agente ou policial, ele consegue acessar lá a central e lá com o nome e o CPF vai estar lá mostrando que ele tem a credencial, né? Ela sempre fica num banco de dados lá na central da Guarda de Trânsito. Maravilha, mais alguma pergunta ou não? Eu ia puxar para outro assunto. Então puxa, então aproveita aí, tem uns minutinhos ainda. Você como instrutor de trânsito há muitos anos, né? Essa mudança da lei, né? Agora, lei não, diretrizes, né? Que diz aí que agora não vai precisar mais de autoescola. Como é que você vê essa situação agora aí pro futuro? Que a grande discussão realmente era o preço. Mas não discutiu-se o preço que podia talvez ser diminuído e ainda continuar com as autoescolas, mas sim tirar essa obrigação. Como é que você vê isso pro futuro do próximo ano? Já começou a valer já, né? Perfeito, eu vejo um retrocesso. Nós estamos indo na contramão da segurança no trânsito. Paulinha, porque tu é instrutor de autoescola? Não, faz anos que eu não dou aula prática e tal, mas eu sei da importância desse profissional. Imagina, eles caíram para 2 horas a aula agora. Tu pode fazer com o teu carro o teste. Olha a loucura que vai ser, tu pode fazer a aula de moto com a tua moto. Então assim, eu não sei a palavra que eu vou usar, mas é um populismo barato que estão fazendo, porque ano que vem é ano eleitoral, né? Do Renan e do Lula, vou falar aqui, não tem medo nenhum, né? De falar, para que as pessoas falem, agora a carteira tá super barata, eu vou votar nesse pessoal para permanecer assim. Poderia discutir o que tu falasse, Matheus, perfeito, vamos então baratear a carteira de motorista. São 45 horas aulas teóricas, vamos diminuir para 30, apertar um pouquinho o conteúdo, já vai baratear. São 20 horas aula obrigatória, vamos cair para 10. Só quem precisar mais daí paga separado, porque 10 aulas já barateia também. Só de taxas são quase R$500 de taxa. O valor de imposto, quase 16% de impostos estaduais e federais. Vamos discutir para baratear isso então. Ou tabelar o preço no Brasil, se for o caso, para que pelo menos nós tenhamos segurança na formação. Hoje, se realmente permanecer isso, se não cair, a partir do ano que vem, inclusive nós aqui, e quem está nos escutando, as nossas famílias vão estar em risco todos os dias na via pública. Já estão hoje, do jeito que é feita a formação, que a gente sabe da consciência, da falta de fiscalização de muitas pessoas, né? Quem ainda bebe, dirige, anda acima da velocidade, tanto é o número de acidentes que nós temos, né? Mas isso vai facilitar muito mais as pessoas
sem nenhum tipo de formação, fazendo habilitação. Paulinho, mas ele ainda tem que passar na prova. Exato, tem que passar na prova, só que hoje para te fazer a carteira de instrutor, tu entra no link aqui agora, tu vira instrutor em 15 minutos, né, do jeito que está sendo feito. Então, olha, realmente é um retrocesso na minha visão, né, por ser educador de trânsito, por estar nesse tempo, né, a pergunta que tu me fez, eu vejo com muito temor tudo que está para acontecer aí nos próximos meses, próximos anos, se realmente nada for revisto. Até vendo de fora, como é que vai ficar, não sei se você já sabe, né? Como é que vai ficar aquela parte da pessoa que tá fazendo, entre aspas, a aula dela de trânsito ali nas ruas, e a polícia ou a guarda para a pessoa e fala assim, ó, tu quer tua carteira? Eu não tenho. Tá, mas eu tô só aprendendo aqui, essa pessoa que tá aqui do lado tá me ensinando. Como é que fica essa situação? Esse daí vai ser, pela resolução, ele é o instrutor credenciado. Se ele for credenciado, ele apresentando a credencial, ele vai poder, né, dar essa aula. Só que tu vai abordar quando, né? Tu vai abordar quando tiver uma denúncia, quando for uma blitz, fora isso tu não vai abordar. Os carros de autoescola ainda que permanecerem, né? Porque pelo que a gente tem visto aí no estado, as autoescolas realmente vão fechar as portas. Muitos vão fechar as portas, porque se o curso teórico vai poder ser feito através de um link, se as aulas práticas vão ser só 2, para que eles vão se estruturar ou permanecer, né? Então também vai ter uma demissão em massa aí das autoescolas do Brasil todo, dos instrutores, vão acabar perdendo muito espaço, não tenho dúvida disso. Por isso que eu acredito que o melhor caminho seria diminuir os impostos, até na aquisição de veículos, porque a autoescola tem um desconto mínimo para comprar um veículo também, né? Diferente de outros frotistas, poderia ter um desconto maior também, para baratear o preço no final, né? Eu acho que o negócio era baratear o preço da carteira e não acabar com tudo como eles estão fazendo agora. Só para registrar, a Lorene está perguntando, Lorene, essa informação já está sendo divulgada desde junho já, ou não peguei o assunto do início, onde devo ir para obter a carteira para autopropelido? Vou deixar que o Paulinho responda. Isso, é Lorene? Lorene, isso. Lorene, podes entrar lá no bio do Instagram da Cetran, @CetranBrusque, e lá vai ter na bio, só clica lá, vai ter a tua inscrição, tu faz inscrição, depois alguém te coloca num grupo de WhatsApp e tu entra lá para fazer o curso janeiro, fevereiro ou a data que tu puder. Bem tranquilo, tá? Perfeito, Paulinho, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, a toda a equipe aqui da Rádio Cidade, de poder estar falando um tema aí que é novo na cidade, que é novo no Brasil, e como vocês falaram, eu creio que veio para ficar, né? Só que a gente já saiu na frente, outras cidades já têm vindo buscar essas ideias aqui em Brusque. Atendemos Criciúma recentemente, amanhã nós temos convite, mas não vamos poder estar pronto em Matinhos, no Paraná, para estar lá numa audiência pública. Tivemos já em Navegantes, Barra Velha, Camboriú, Balneário Camboriú, Florianópolis. Então, né, eu acho que é algo que a gente foi pioneiro e está dando certo aí no nosso estado e no nosso Brasil. Obrigado pela oportunidade.